Bom dia, boa tarde ou boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite da coordenação da Comissão de Heteroidentificação do UFRJ para falar sobre branquitude. O que é ser branco no Brasil é um tema com que trabalho há mais de 20 anos, a partir do lado dos imaginários sobre raça. Entendo que quem se interessa pelo tema da branquitude pode ser branco ou negro, mas minha expertise de branca, que estuda a branquitude no Brasil, é mais imediatamente relevante para brancos e brancas. Ao focar nesse tema, não quero enfatizar a importância de brancos na luta contra o racismo. O protagonismo e a liderança nessa luta são negros, na história e na atualidade. O protagonismo é negro porque negros têm uma relação mais direta com o tema do racismo. Ao contrário dos brancos, o racismo não lhes traz privilégios. A liderança da luta antirracista é negra porque, para ser bem breve, eles sabem melhor. Isso parece simples, mas não é. E esse é o meu ponto. Somos treinados e treinadas para achar que num grupo misto, a liderança tem que ser branca, porque sabemos melhor desempenhar esse papel. Essa presunção de autoridade nos constitui como brancos na sociedade racista em que vivemos. Por meio dessa pretensão, costumamos desqualificar e tentar até subordinar negros, inclusive os que mais qualificados são do que nós. Essa presunção não cega ao conhecimento da pessoa negra ao nosso lado. Ser branco ou branca antirracista significa estar constantemente aprendendo coisas que são visíveis para negros no nosso entorno, mas não para brancas e brancos. Daí, uma vantagem de ser antirracista para brancos é epistemológica. Assim, sendo assim, adotando essa postura, entendemos melhor o mundo em que vivemos. Sobre essa e outras vantagens ou motivações ou compensações, vou falar no final. Eu tenho tentado contribuir à luta antirracista com estudos e reflexões sobre a lógica cultural da valorização da branquitude, ou seja, do racismo. Aqui, quero recuperar algumas das descobertas que fiz ao longo dos meus estudos da branquitude e espero fazer algumas provocações. A primeira dessas propostas e provocações já falei. Nós, brancos e brancas, não somos as lideranças na luta antirracista. Precisamos aprender a ouvir, a prestar atenção, a desconfiar quando achamos que temos as respostas certas, mas os negros presentes não acham. Antes de entrar nos meus trabalhos, queria situar o conceito de branquitude com relação ao racismo estrutural. O conceito de racismo estrutural, conforme formulado por Silvio Almeida em O que é racismo estrutural, nos ajuda a juntar para análise, em uma única categoria, piadas racistas e a altíssima taxa de homicídio de jovens negros de sexo masculino, a presunção branca que uma pessoa negra seja ignorante ou que sua presença é uma intromissão, com o fato das mulheres negras receberam menos anestesia na hora do parto, um fato fruto de pesquisa que se encontra no Brasil como nos Estados Unidos e, imagino, em outros lugares. Nos ajuda a juntar também os indicadores sociais tão vastamente diferentes entre a população negra e branca no Brasil, como em outros países onde houve escravidão. E, por outro lado, as expressões racistas que estão guardadas na memória de toda a pessoa branca, mesmo que não as usa. Esse conceito permite articular a experiência individual e o funcionamento institucional, aquelas presenças impalpáveis que ordenam nossas vidas, a ideologia, a política, o jurídico e o econômico. Silvio Almeida afirma, aspas, a única forma de uma instituição combater o racismo é por meio da implantação de práticas antirracistas efetivas. Pois é, aqui estamos, membros da Comissão de Heteroidentificação do UFRJ, que faz um trabalho tenso, mas necessário, porque tem brancos que querem fraudar cotas.
Assim, conscientes que o racismo é estrutural, isto é, que ele estrutura a vida em sociedade, que critérios racistas de decisão são pressupostos em todas as instâncias e instituições da vida em sociedade, desde a família até as que envolvem a macroeconomia, quero falar algumas coisas sobre os imaginários brancos que permeiam essas instituições. Quero falar de subjetividades brancas racistas e as imagens que as acompanham. Além de estrutural, o racismo pode também ser definido como uma questão de visão, uma operação mental ligada à interpretação das aparências, que inferioriza as pessoas com fenótipo negro. Na prática, não só a sociedade, mas as pessoas são racistas. Aqui, para explicar como é essa relação, gostaria de citar Stuart Hall, que, por sua vez, se refere a Frantz Fanon, em um filme sobre esse pensador, por Isaac Julien. Essas são as palavras de Hall. O racismo aparece no campo da visão, mas Fanon vê outra coisa, que chegou a ser muito comentado depois de seu livro Pele Negra, Máscara Branca, mas que nunca tinha sido discutido antes, que é a natureza sexualizada do olhar. Olhar sempre envolve desejo. Existe sempre o desejo, não só de ver, mas de ver além do que se consegue ver. Ver o que não se consegue enxergar. Ver por dentro, ver por trás. A reação no racismo entre negro e branco surge quando quem olha se conscientiza que está, de certa forma, atraído pelo sujeito negro. O ato do racismo é uma negação desse desejo, que faz parte do próprio olhar. Fecho aspas, do Hall. O rompimento com o desejo é feito em nome da superioridade branca. Nascemos em uma sociedade em que isso é naturalizado. Por causa de nossa cor, as pessoas abrem portas para nós, brancos e brancas. As instituições nos posicionam como pessoas a serem tratadas com respeito e cuidado, muitas vezes sem que a gente sequer acene com a mão, enquanto pessoas negras são mal vistas, maltratadas ou expulsas do mesmo espaço. Por essa permeação das relações sociais pelo racismo, acredito que as pessoas brancas somos sempre potencialmente racistas. Quando deixamos de prestar atenção e nos alinhamos desatentamente com olhares, atitudes e ações que inferiorizam os negros, aceitamos os privilégios materiais e sociais de sermos brancos. Renovamos nossa filiação racista a esses privilégios. Assim, gostaria de propor que a valorização de ser branco é um problema que não tem solução moralista para nós brancos e brancas, em que possamos entender que, ufa, fizemos a escolha certa e somos definitivamente salvos dessa imoralidade que é o racismo. Estamos do lado certo. Angela Davis escreveu: a liberdade é uma luta constante, e isso se refere também à liberdade branca do racismo. Meu ponto de partida, então, é que o racismo é tão naturalizado para brancos e brancas que é necessário pensar bem a seu respeito. Conhecemos as estatísticas de homicídio, pobreza, atendimento à saúde, educação e acesso à cultura, que descrevem os resultados e impactos duradouros do racismo. Mas precisamos prestar atenção também ao imaginário e aos valores que perpetuam o racismo. Assim, nesses anos todos, ao estudar o que significa ser branco no Brasil, procurei identificar as atitudes e hierarquias racistas que estão disfarçados de valores culturais. Também fiz o oposto, tentando detectar valores culturais democráticos em práticas contaminadas pelo racismo, como o prazer na conversa e a vivência compositiva do corpo, entre outros. Comecei a trabalhar com o tema da branquitude no final dos anos 90, em Salvador. Queria entender como era possível a convivência entre a estratificação racial brutal da sociedade brasileira e o discurso que afirmava o carinho como característica nacional.
Isso, pelo menos, era o que eu ouvia quando eu cheguei ao Brasil nos anos 80. O povo brasileiro é um povo carinhoso, usa muito o diminutivo. A outra coisa que me chamava a atenção, e eu preciso dizer, então, que essa coisa do brasileiro ser um povo carinhoso não está muito longe da sensação que a chegada dá ou dava. Enfim, isso não é um estereótipo, mas como todo estereótipo, tem suas comprovações. Mas a outra coisa quanto a racialidades que me chamava a atenção era que ninguém queria se identificar como branco. Quase todos os brancos se diziam mestiços. Eu escrevi um livro com o título de Aqui Ninguém é Branco, publicado em 2009, em que investigo o lugar da mestiçagem no imaginário social, principalmente na música popular brasileira. Queria conceber a branquitude à maneira brasileira, em que a pureza racial, obsessão racista estadunidense, fosse realmente relevante. A identidade mestiça, isto é, o reconhecimento que vários grupos socialmente definidos como racialmente distintos estão presentes na árvore genealógica que tantos brancos que conhecia afirmavam. Precisava ser respeitada essa ideia, sem prejuízo para a compreensão que no Brasil tem branco sim. Hoje, a mestiçagem não é considerada mais a vacina que criou a imunidade brasileira contra o racismo, inclusive por causa do recrudescimento de discursos racistas violentos. E é crescente o número de brancos que se reconhecem como tal, inclusive aqueles que antes se identificavam de maneira ambivalente. Mesmo assim, como a tarefa da Comissão de Heteroidentificação é de distinguir entre brancos e branco-mestiços, de um lado, e negros e negro-mestiços, de outro, algumas das conclusões desse trabalho talvez valham ainda uma visita, pois ajudam a definir uma identidade branca brasileira. Segue, então, algumas características-chave de ser branco no Brasil. E aqui eu vou mostrar um slide. Então, a branquitude, ela é uma função social, ela não é uma essência genética. Ser branco é uma função social que mantém uma relação complexa com a cor da pele, formato de nariz e tipo de cabelo. É uma relação complexa não só porque são 3 características que podem variar entre si, mas porque ser mais ou menos branco não depende simplesmente da genética, mas do estatuto social, ou da aparência, mas também do estatuto social. Essa função social é parecida, de norte ao sul. Ruth Frankenberg, uma estudiosa estadunidense da branquitude muito citada, definiu essa função como, aspas dela, um lugar estrutural de onde o sujeito vê aos outros e a si mesmo, uma posição de poder não nomeada, vivenciada em uma geografia social de raça, como um lugar confortável e do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. Ser branco também é uma prática social. É o exercício de uma função que reforça e reproduz instituições. É um lugar de fala. No Brasil, essa prática social é permeada por discursos de afeto, que aparentemente religam setores sociais desiguais e diferentes. Essas religações acontecem na vida cotidiana, com os papos entre brancos presumivelmente da elite, muitas vezes se presumiu, no meu caso, que eu era de uma elite financeira muito alta. Então, os brancos sempre têm essa presunção que funciona ao seu favor material. Então, esses brancos, presumivelmente de elite, que podem perguntar, você sabe com quem você está falando? E as pessoas negras em torno, que se presume também estão prestando serviços. E, muitas vezes, estão.
A religação racial pode se processar até dentro de uma única família. Essa religação afetiva entre pessoas de categorias raciais diferentes. Mas não nos enganemos, a hierarquia racial continua vigente e em um conflito eventual ela reaparece, enfraquecendo drasticamente a posição das pessoas negras, às vezes levando à sua morte. As histórias não são poucas. Em terceiro lugar, sempre tem uma certa contestação de parte de alguns brancos da ideia da negritude ser em si racista. A branquitude não é, e aí reivindicam a branquitude, né? A branquitude não é para reivindicar, não. Ela não é equivalente ideológico ou contrapartida da negritude, que foi inventada como reação à ideologia da supremacia branca. Conceber a branquitude como espelho da negritude pressupõe uma ficção de igualdade social. Eu me valorizo como você se valoriza. Os direitos são iguais. O valor da branquitude se realiza na hierarquia, na desvalorização do ser negro. Pessoas brancas que se identificam como negras, como Daniela Mercury, quando canta que a cor dessa cidade sou eu, não estão simplesmente rejeitando essa desvalorização, assumindo uma identidade negra, mas são sintomas da intrincada complexidade dessas relações, condicionadas como estão por diversas circunstâncias. A valorização da mestiçagem, que no momento do início, eu estou passando para o quarto, a valorização da mestiçagem, que em um momento do início do século XX foi uma vitória cultural e política contra a opressão eurocêntrica e a ideologia do embranquecimento, já foi capturada pelo conservadorismo e sua naturalização de hierarquias sociais racistas. A exclusão racial no Brasil fala em duas vozes. Uma tende a ser mais envergonhada e reitera o valor da branquitude a portas fechadas. A outra pronuncia em alto e bom som que cor e raça são complexos demais para serem definidos no Brasil, já que a população é mestiça. É esse o desafio da Comissão de Heteroidentificação. Admitir que os mestiços existem, mas não incluir todos nessa categoria. Admitir que a mestiçagem é uma tradição longa demais no Brasil para dizer que não há identidades mestiças, mas pensar que a mestiçagem não pode ser uma linha de fuga que coloque em questão a existência de negros, mesmo negros de pele clara, e esconde a existência de brancos, sempre inocentados. O discurso da mestiçagem, em quinto lugar, permite que vozes falam desde a perspectiva branca, brincando de ser populares. Somos todos mestiços. Nós sofre, mas nós goza, como diz o humorista José Simão. Esse nós existe em contraste com o branco europeu e estadunidense, sempre presentes no imaginário racial brasileiro. Mas também é verdade que na recorrente distinção entre a gente e o povo, que a gente ouve muito também, a gente faz assim, o povo faz assado, há um lembrete da força social e uma reafirmação que brancos, quando falam do povo, sabem do que estão falando. É importante desconfiar desse conhecimento produzido de cima para baixo e desse trânsito aparentemente livre, disponível para brancos, mas não para negros. Em sexto lugar, não é necessária a segregação e a afirmação de um abismo entre branco e negro para se ter racismo ou uma hierarquia racial. De acordo com o conceito de Freud do estranho familiar, a sensação da proximidade pode levar ao sentimento de medo irracional. Essa sensação é ligada, por Freud, a ficções em que tem um duplo, uma autômata, desculpa, uma sombra. Freud associa esse duplo a um mal olhado
e a imputação de inveja ao outro. Assim, brancos e negros serem irmãos, conforme reza o discurso da mestiçagem, não impede a instalação do medo branco, típico do racismo, diante das representações de negros na imprensa, por exemplo. O medo do diferente pode não ser medo do exótico ou do distante, mas do próximo, do quase igual. Em último lugar, eu concluí que o medo, que a discussão da classe social como substitutivo de raça como explicação da diferença e da desigualdade, é uma reação a esse medo, pelo menos em parte, é uma reação a esse medo dessa diferença que, de alguma maneira, aparece como intransponível e que precisa dominar para reinar. Então, esse medo exige uma racionalização. E é muito comum, então, tornar invisível a diferença racial e falar de classe social, pois é mais fácil aceitar a diferença material de classe social do que a racial. Com a chave da classe social, se restabelece a distância entre branco e negro. Não somos mais irmãos, afinal, ainda estamos esperando para qualquer mudança, uma transformação geral e econômica. Eu continuei atenta às subjetividades brancas no Brasil depois de terminar esse livro. Recentemente, escrevi, por exemplo, sobre a maneira em que existe, entre brancos, uma valorização do que Daniela Thomas chama de recato. Numa entrevista sobre o seu filme Vazante, muito controverso, por não haver incluído um protagonismo negro, ela explicou que não aprofundou sua compreensão dos personagens escravizados por uma relutância que ela diz ser um recato. Recato é o nome que se dá, então, à decisão branca de não ver, de não ter curiosidade, de não perguntar, de não querer saber das subjetividades negras no passado e no presente. O recato se reproduz no dia a dia. Efetivamente, é uma dissociação enorme, uma blindagem cognitiva, nos termos do antropólogo Júlio Tavares, dos brancos aos fatos sociais gerados pelo racismo. Outra descoberta que fiz nas minhas leituras de imaginários brancos ainda está em forma de uma hipótese. Muitas vezes se diz que a escravidão nos assombra e que reiteramos suas relações como uma espécie de legado de tanto tempo de escravatura. Mas a escravidão é remota hoje e a maioria não se identifica com os papéis, seja de brancos ou de negros, disponíveis na memória disso. Minha hipótese é que, no final do século XIX e as primeiras 2 décadas do século XX, se renovou o imaginário racista depois da abolição, é que imagens dos zoológicos humanos, setores especiais de exposições mundiais em que se apresentavam aldeias de povos colonizados a uma clientela ávida por novidades, foram tão ou mais importantes para o imaginário branco do século XX no Brasil, que a memória da escravidão todos queriam deixar para trás. Os zoológicos humanos combinavam a observação do que se entendia como primitivo com o uso de novas tecnologias de comunicação. Aqui eu vou dividir a tela de novo, compartilhar. E mostrar para vocês 2 cartões postais tiradas
de exposições desse tipo. A Exposição Internacional de Amiens, na França, em 1906, tem uma aldeia senegalês, e aí aparentemente alguém nasceu nessa aldeia, então isso faz parte do espetáculo, visitar a aldeia onde tem um neonato. A segunda é essa, que é a Exposição Universal de Liège, eu acho, desculpa que eu... É de 1905, é da mesma época. E aí vocês veem que os espectadores estão assistindo o banho de piscina dos aldeiotas senegaleses. Novamente, é uma aldeia senegalesa. Então, os cartões postais foram inventados não muito tempo antes. Cartão postal tinha uns 30 ou 40 anos de vida, né? E essas exposições vendiam milhões e milhões e milhões dessas imagens em forma de cartão postal. Então, tinha uma divulgação que engajava o público, que então enviava esses cartões postais para seus conhecidos. Tinha públicos enormes, esses zoológicos humanos, essas exposições internacionais e mundiais e universais tinham públicos de milhões e milhões de visitantes. Eu acho que numa de Paris de 1900 foi 50 milhões de visitantes. Muitas vezes a população das cidades que as recebiam. Isso, então, vocês veem que tem um entrosamento. Eram exposições onde também tinha novidades industriais, tecnológicas. Então, tinha toda uma modernidade aí envolvida. Aqui tem a exposição de 1894, de Lyon, que então tem uma exposição etnográfica, que é outro nome que se dava da época. Exposição antropológico também, envolvia a ciência também, cientistas que aproveitavam, né? Era muito difícil ir até a África e observar os africanos, então traziam africanos para a França e ficavam medindo suas cabeças, observando-os nesse contexto. A divulgação, então, por cartão postal, por cartazes e também por esses trabalhos científicos publicados, promoviam a ideia da superioridade branca em linguagens e técnicas absolutamente atualizadas. Aqui tem uma vista estereoscópica, né? Você, colocando esse cartão na máquina certa, dava para ver essa mulher e seu filho, essa criança em 3 dimensões. Essa, então, foi, me parece, uma grande possível influência no Brasil, dada a importância da França para as elites brancas daquela época, a tal ponto que as pessoas usavam lã no meio do verão, não tiravam paletó porque não era de bom tom. Então a gente sabe dessa influência francesa e não podemos imaginar que isso não incluía essa explicação de quem é quem. Nesse texto também eu discuti outra coisa que é menos... Bom, eu discuti também as ideias de Stuart Hall sobre como contestar o estereótipo. Enfim, esse texto é o meu mais recente trabalho sobre aspectos da branquitude e dos lances discursivos antirracistas. Para concluir, gostaria de falar um pouco sobre o que se pode imaginar como motivação, compensação ou vantagem para brancos de tomar posições antirracistas.
Em base em que valores professores e professoras, técnicos e técnicas administrativos e estudantes brancos podem se interessar em participar do processo de detecção de fraude ou em outras tomadas de posição pública antirracista? Acho que cada pessoa terá uma história a contar, mas que é importante se pensar sobre isso, para além daquela vantagem que eu acho muito frágil, como já expliquei, a sensação de superioridade moral em relação a outros brancos. Acho que brancos temos dificuldade em imaginar a riqueza de uma vida mais igualitária, mas que há exemplos que nos antecedem que apontam para ela. Já contei outras vezes a história de Charles Black Jr., nascido em 1915 no Texas. Homem branco, atuou no histórico processo na Suprema Corte em 1954 contra a segregação das escolas, chamado de Brown versus o Conselho, a Junta de Educação. Atuou como atua a Comissão de Heteroidentificação do UFRJ contra a reserva de certos espaços educacionais para brancos. Black atribuiu sua atuação ao que lhe aconteceu quando ele era calouro na Universidade de Texas, em Austin. Sem saber nada a respeito, foi assistir Louis Armstrong, que tocava num hotel no centro de Austin. Era 1931, quando a segregação estava há mais de 20 anos de ser declarado ilegal. Dizia Black que é impossível, cito ele, é impossível exagerar o significado para um menino do Sul, de 16 anos, de ver o gênio pela primeira vez em um negro. Nunca havia passado pela minha cabeça que veria isso pela primeira vez em um homem negro. Fecha aspas. Esse branco antirracista, por ironia chamado de Black, foi atingido em sua imaginação pela genialidade de Armstrong. Agiu para pôr fim à situação em que tal gênio era inimaginável. Agiu contra a injustiça e a blindagem cognitiva de brancos. O antirracismo abre portas para conhecimentos não universitários, conforme disse no início, mas implica, como implicou para Black, abrir mão de privilégios brancos, de uma vida sem transtornos, pois a causa em que Black atuou estava longe de ser controverso entre brancos. Podemos entender ainda as motivações e compensações de posicionamentos de brancos contra o racismo olhando ao nosso redor. Conheço professores cuja ética profissional os leva a ensinar com afinco e consciência aquilo que alunos cuja cultura familiar não é universitária podem sentir falta, embora esses mesmos professores não elevaram a voz para discutir as cotas. Professoras empenhadas em ampliar suas bibliografias para além dos limites eurocêntricos. Pessoas brancas da comunidade universitária que resistem em pequenos gestos a seus privilégios brancos, sentidos como incômodos dos quais precisam se livrar. Estudantes negros e brancos que dialogam em pé de igualdade na sala de aula. Técnicos administrativos que ajudam a conectar o que faz a universidade, ainda muito branca, e o que sabem da sociedade circundante. Em suma, a motivação e vantagem mais abrangentes para brancos e brancas de tomar uma posição antirracista nas instituições em que vivemos, convivemos e trabalhamos é o combate à cegueira. O mundo não é habitado por pessoas brancas que pensam e pessoas negras que correm atrás para aprender. Olhar as rotinas de exclusão de pessoas negras e questioná-las dá início a uma conversa em que o antirracista aprende uma outra perspectiva sobre a instituição, quem sabe sobre a vida. Se abre para conhecimentos insuspeitos e pode até levar a alguns choques. Consegue se reconhecer fora da rotina da aceitação de seu lugar numa hierarquia racista, que parece estável e até permanente, mas não é. Vamos ajudar a abalá-la. Obrigada. Aqui termino.